Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Quarentena, que hoje chega à inacreditável marca de 25 edições. E, por coincidência, para quem acredita em coincidência, e conspiração do universo, para quem não acredita em coincidência, hoje é dia 25 de maio. Por isso, resolvemos que esta deveria ser uma edição extra, uma edição espetacular e inacreditável. Então, por favor, recostem-se, aumentem o volume quem for de ouvir e ampliem a tela quem for de ver, porque vou ler mais um textão importante, urgente e necessário. Vi esse texto pela primeira vez no blog do Juca Kfouri e quando acabei de ler vi que muita gente já tinha compartilhado e acho que vale a pena mesmo. Vamos lá. Não sei quando tudo isso começou. Quando foi que pessoas que eu gostava, convivia, conversava afetuosamente, em alguns casos até admirava pelo exercício talentoso de seus ofícios, se transformaram em seres irracionais, irresponsáveis e levianos, defensores de ideias autoritárias, mesquinhas, rasas, preconceituosas medievais e, em muitos casos, até fascistas. Quando foi, afinal, que pessoas que tinham uma conduta social equilibrada e pareciam olhar o mundo pela mesma janela que você, cada um à sua maneira, claro, viraram essa coisa esquisita que já não reconheço como próxima de alguma civilidade? Em Kafka, um sujeito acorda pela manhã transformado em um inseto asqueroso, a família reunida, cada um em seu papel, mas o filho surge como uma anomalia de um dia para o outro, sem qualquer explicação. Kafka foi muito mais fundo nessa história do que esse filme de quinta categoria ao qual estou me referindo. Mas confesso que não vi como a coisa se deu, apenas acordei um dia e vi como o meu mundo anda cheio de insetos repugnantes, de radicais defensores de ideias tão obtusas quanto irresponsáveis. Também não foi assim tão de repente, a coisa vem acontecendo há um bom tempo, é verdade, mas hoje sinto como se esses bichos escrotos tivessem se consolidado à minha frente e os enxergo em toda a sua pequenez. O estupim desta clarividência em relação à abjeta transformação de certos seres humanos foi o vídeo da fatídica reunião ministerial do dia 22 de abril, em que o presidente reuniu sua claque para tratar do enfrentamento da crise da pandemia, assunto sobre o qual não se falou durante mais de 2 horas de sandices, agressões e exibição de ideias golpistas. O vídeo é assustador, mas não é dele que quero falar, não em primeiro lugar. É da reação de pessoas que, voltando ao primeiro parágrafo, revelaram-se pior do que o farsesco personagem central da trama. Faço um voo no tempo. Em 1993, como bem lembrou aqui um querido amigo, eu escrevi uma crônica na Isto É Minas que começava assim: "Não posso reclamar dos meus amigos, são os mais estranhos que eu poderia arrumar." No texto falo de alguns, invento outros, que são, na verdade, bem reais. Presto meu tributo à esquisitice de tantos. O fato é que gosto de gente estranha, diferente, só para ficar claro que não me compraz apenas a companhia de gente normal. Eu diria até que os normais me interessam pouco. Só que uma coisa é ser estranho e outra é ser estranhamente nocivo. Muito bem. De ontem para hoje me peguei lendo opiniões de muita gente sobre o tal vídeo onde se pregou a desobediência sanitária na base da porrada, a prisão de representantes eleitos pelo povo, a desqualificação de adversários, a intromissão na Polícia Federal para proteger os entes queridos, o desmantelamento das leis ambientais na calada da noite, etc, etc, etc. Um monte de gente reagiu dizendo que o vídeo é o passaporte para a reeleição do ogro. No meio dessa gente que aplaude e acha adequado esse conjunto de sandices, há pessoas que conheço. Tem artista, designer, arquiteto, advogado, fotógrafo, médico, engenheiro, empresário, gente da moda, etc, etc. Pessoas com quem já convivi, conversei, compartilhei opiniões. Pessoas que em alguns casos cheguei a admirar, que chamei de amigos.
Como é que essas pessoas se tornam, de repente, cúmplices de uma barbárie colossal? Convivo com conservadores e até com pessoas de uma direita civilizada, educada, capaz de divergir sem agredir. Os ex-amigos não se colocam no campo da direita civilizada, porque Bolsonaro não é isso. Não é um conservador, nem um bocó simplesão, um sujeito sem modos e sincerão que gosta das coisas direitinhas. Um sujeito que quer o bem do país. Ele está longe desse figurino, ele não é nem da direita. Bolsonaro é o radical fundamentalista da extrema-direita em sua pior versão. Não esqueçamos, ele já defendeu publicamente o fechamento do Congresso e o fuzilamento de adversários políticos em entrevista a uma emissora de televisão em 1999. Para dar um jeito no Brasil, só matando uns 30 mil, o que incluiria, no caso, até mesmo o então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele tem como herói o único torturador reconhecido e condenado como tal no Brasil, mas isso é história já sabida. Voltemos ao vídeo estarrecedor, tal o seu caráter pedagógico ao revelar, com clareza euclidiana, o que pensam os bolsonaristas e o que eles estão tramando em todas as frentes. Na saúde, na educação, na segurança pública, na questão ambiental, na diplomacia internacional, na convivência com a democracia. Está tudo lá, sem retoques. E há quem diga: antes do vídeo era 100% Bolsonaro, agora sou 500% Bolsonaro. E daí? Daí que não suporto gente assim. Fui capaz de entender aqueles que se desapontaram com os rumos da economia e com as revelações sobre a corrupção no centro do poder, prática secular no país. Mas era preciso optar pelo esgoto, pela escuridão, a ignorância e a truculência? Eu divirjo respeitosamente de conservadores. De fascistas, torturadores retrógrados, eu quero distância. Não fui eu que taxei Bolsonaro de o pior líder mundial da atualidade, nem foi a mídia esquerdista ou comunista que afirmou que ele é hoje a maior ameaça ao mundo. Quem está chocado com o ogro são eles, os jornalões da direita global. É o The Economist, a bíblia dos liberais da economia. É a maior referência do jornalismo econômico no mundo, o Financial Times. É o The Guardian, o New York Times. É a grande mídia conservadora do mundo que está assustada com o baixíssimo nível de quem ocupa a presidência no Brasil. A reunião ministerial de 22 de abril de 2020 está fadada a entrar para a história da República Brasileira, um registro cru dos intestinos da gente que nos governa. Um assinte de tal ordem que não cabe mais qualquer dúvida. Quem é Bolsonaro, que assuma de uma vez por todas o ônus de carregar o pacote de ideias que ele encarna, sem mimimi. Não tem mais disfarce ou joguinho de cena. Depois de ver aquelas imagens podres, não há saída, ou se está de um lado ou de outro, ou se defende aquelas ideias ou se é contra. Simples, mas necessário. Necessário porque o mundo é uma construção coletiva, queiram ou não. E o mundo no qual eu acredito e pelo qual luto é imperfeito e cheio de defeitos, mas é um mundo de razoável civilidade, de valores consagrados universalmente, e até de razoável otimismo. Só os muito cretinos ou intelectualmente falsos são capazes de negar que aos trancos e barrancos a sociedade brasileira vinha construindo um percurso de avanços desde a redemocratização. Estão aí conquistas como a criação do SUS, a estabilização da moeda, a universalização do ensino, o avanço dos direitos humanos, os programas de redução de desigualdade social, como o Bolsa Família, entre tantas outras. Hoje, vivemos a ameaça da degringolada geral. A ordem é destruir o que está aí. É interromper o fluxo que nos impelia a ser melhores do que tínhamos sido até então. Não quero este mundo medíocre que tenta nos empurrar goela abaixo definitivamente. Confesso a minha impossibilidade de conviver sadiamente com quem quer me matar e aos meus semelhantes. Aos que continuam apoiando o genocida de plantão, um convite à coragem. Isso mesmo.
assumam que Bolsonaro os representa em seus valores e ideias. Aos que aplaudiram as infâmias ditas no vídeo, sugiro que façam camisetas com os seguintes dizeres: eu sou Bolsonaro e eu apoio a tortura e os torturadores, o povo armado contra as medidas de controle da epidemia, a prisão de governadores e ministros do Supremo, o uso da Polícia Federal para proteger minha família e meus amigos, a quebra das leis de proteção ambiental, qualquer ataque à cultura, às artes e aos artistas, o sucateamento da universidade pública e da ciência, o extermínio dos povos indígenas, a milícia e os heróis milicianos, a censura à produção intelectual, as hostilidades contra a imprensa e os jornalistas. Façam isso, ex-amigos e conhecidos, saiam às ruas, sem máscaras, obviamente, com esses dizeres estampados em suas camisetas e faixas ornadas de patriotismo, pois é isso, de fato, que vocês estão defendendo. Quem apoia Bolsonaro é cúmplice desse pacote de horror. Nessa altura da nossa história, não existe meio termo, ou você é ou não é a favor dessas ideias. No momento em que escrevo, o Brasil é o segundo país do mundo em casos confirmados de contaminação pelo coronavírus. São quase 350 mil infectados e mais de 22 mil mortes. Amanhã serão muito mais. Enquanto isso, o presidente que os traidores da democracia elegeram cospe seus perdigotos defendendo que se arme a população para lutar contra as medidas de contenção da epidemia. Se isso não é uma barbárie, então o que seria? O José Eduardo Gonçalves é jornalista, editor e escritor.